água, mas eu quero que você abra rapidamente a sua Bíblia comigo no livro de Amós. Quem aí já leu o livro de Amós? Eu tinha lido pouco, mas Deus falou comigo muito esses dias. Glória a Deus. Amós é um dos últimos livros do Antigo Testamento. Lá no finalzinho. Amós capítulo 7. Tem fitinha na sua Bíblia? Põe a fitinha na sua Bíblia. Põe a fitinha e eu vou ler para você um pedacinho do Salmo 32 para a gente começar, ok? Fica em Amós que eu vou ler o Salmo 32, você não precisa abrir, só me escuta. Diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Como é bom a gente não ter culpa lançada sobre a nossa vida. E em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças foram se esgotando, e como em tempo de seca. Então, diga comigo, então, eu reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, todos os que são fiéis, orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Eu quero falar um pouco sobre oração, sobre várias coisas, sobre propósito. Então, esse aqui foi o Salmo 32. Você lê depois na sua casa. Está aberto aí em Amós? Que bom que está na sua, que na minha não está. Eu perdi. Espera aí. Cadê o Amós? Achei. Eu quero clarear com vocês uma situação que eu encontrei aqui no livro de Amós. Eu estava lendo. E Deus falou, você vai ler esse texto antes de você entrar no texto que você vai ministrar. Aqui há um tempo, o profeta Amós, ele tinha várias visões. E ele foi perseguido por causa do dom dele, por causa das visões que ele teve, por causa do propósito dele. Porque aquilo que ele entregava de palavra para as pessoas, para o rei, não era uma palavra agradável, não era algo bom. Era muitas vezes uma palavra de condenação. Mas olha aqui que eu quero te abrir os teus olhos. E alguém fez até uma pergunta nesse assunto, eu falei, eu vou ministrar sobre isso, eu vou te responder aqui. Capítulo 7, diz assim, ó. Foi isso que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando um enxame de gafanhotos depois da colheita do rei. Justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoravam todas as plantas do campo, eu clamei, Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Olha para mim. Vou te contextualizar. Ele teve uma visão. E a visão não era boa, a visão era de destruição. E o próprio profeta, enquanto recebe a visão de Deus, ele ora ao Senhor a respeito da visão que ele teve, da palavra que ele tinha que entregar. Aqui diz, ó, a visão era de destruição, gafanhotos que destruíam depois da colheita e devoravam tudo. Então o profeta Amós, ele fala assim, então eu clamei ao Senhor, Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Olha que lindo, verso 3. Então o Senhor arrependeu-se e declarou, isso não acontecerá. A Bíblia diz que Deus não se arrepende, ok? Mas aqui está dizendo o seguinte, uma oração mudou o destino do povo. Uma oração mudou a sentença que estava declarada sobre o povo. E é sobre isso que eu quero falar com você. A gente não muda o plano de Deus, mas a gente muda muitas vezes a sentença que está decretada sobre nós. Deus, muita coisa que a gente vive é consequência de atitudes antigas, de coisas que a gente fez. Tem gente que fala, mas Deus vai fazer. Ei, vamos dizer que Deus tem um guarda-chuva de proteção. Vamos dizer que assim, imagina comigo, um guarda-chuva.
E Deus fala assim: vem para cá, eu cuido de você, eu te protejo. Segue a minha palavra, segue as minhas leis, ouve a minha voz. Só que a gente fala: ah não, eu quero fazer do meu jeito. E a gente escolhe por conta própria sair da proteção de Deus. Deus fala: olha, faz assim, eu estou contigo. Deus nos orienta, Deus nos ensina, sim ou não? Deus, você sabe o que precisa fazer, sim ou não? Você sabe o que é bom, o que é ruim. Como a doutora falou, fala para mim: refrigerante tem no céu? Água tem no céu? Ah, tem rio de vida no céu. Aí eu escolho o refrigerante, aí depois eu fico reclamando da consequência. Não estou pregando contra refrigerante, estou te dando um exemplo. A gente toma as nossas próprias atitudes sabendo que faz mal, que é ruim, que tem consequências, que é cancerígeno. A gente sabe, sim ou não? A gente sabe que está escrito ali, ó. Você sabe, todo mundo sabe, não é segredo. A gente sabe que não é legal, que vai acabar com a sua saúde, que vai mudar, pode te dar diabetes, pode te dar uma série, pode desencadear uma série de problemas na tua saúde. Pode te desequilibrar. Só que a gente fala assim: ai, mas é gostoso. E a gente gosta de viver pelo prazer, sim ou não? A gente fala assim: ai, eu estou tão cansada, está tão calor, eu mereço. Merece o quê? Está entendendo? Então a gente precisa ter um pouquinho de domínio próprio. A gente precisa ter um pouquinho de firmeza, de sabedoria. A gente precisa se amar um pouquinho mais. A Bíblia diz assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. E às vezes a gente quer amar o outro, mas não se ama, não se cuida. E a gente vive algumas consequências por escolhas nossas. Por escolhas, às vezes, dos nossos antepassados, mas muita coisa é escolha nossa. A gente sabe como é a regra, a gente sabe o que é o ideal, mas a gente sempre vive ali na beirada, na curva, na beirinha ali, ó. Muita gente pergunta pra gente assim: bispo, pastora, fala pra mim, isso aqui é pecado? A pessoa, ela quer viver tanto no limite do pecado, porque assim, ela ama o pecado. Só que ela não quer ter o rótulo de pecador. Então ela quer andar ali, ó, pertinho, ali na beirinha, ali assim, ó, se eu chegar aqui, eu estou pecando. E se ela sabe que o certo é aqui, a segurança é aqui. Aqui ela não corre o risco de cair, mas ela ama, ela é seduzida, ela é tentada, ela se apaixona pelo pecado, ela fica flertando com o pecado. Então ela fala assim: ai, eu vou bem pertinho só para sentir o cheirinho, o sabor, o gostinho. Mas não, eu não vou pecar, eu vou andar ali, ó, porque eu gosto mais, sim ou não? Por que a gente procura essa linha? E por que a gente não procura aqui o equilíbrio, o centro da vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade dEle? A gente acredita que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável? Quem crê? Mas é perfeita? Tem certeza? É boa mesmo? É agradável para mim ou para Ele? Se você se entregar à vontade de Deus, você vai descobrir que ela é muitas vezes melhor do que a sua. Quem tem mais sabedoria, eu ou Deus? Só que a gente vive dando palpite. A gente vive dando pitaco. A gente vive falando: ai Deus, faz do meu jeito, faz assim. Se o Senhor fizer isso desse jeito, assim, 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 eu vou acreditar. Sim ou não? Então, minha linda, olha para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Fala assim: por favor, para de dar palpite para Deus. Ele sabe o que está fazendo. Ele não precisa da sua opinião, minha linda. Guarda isso no seu coração. A gente fala: Deus, eu quero conhecer o propósito. Aí quando Ele mostra o propósito, fala: ai Deus, mas eu gostava tanto daquele outro jeito. Deus, faz, mas faz assim, faz dessa cor, faz do meu jeito. Ó Deus, eu acredito, mas faz assim. Se o Senhor fizer assim, eu creio que é o Senhor. Ei, quem dita as regras? Quem foi que pagou pela sua vida? Você morreu numa cruz? Você pagou pela sua vida? Nossa, que silêncio, gente, vocês estão aí? Você pagou pela sua vida? Você foi comprada com sangue. Para você não custou nada, mas para Ele custou a vida. Então eu não sou minha, você não é sua.
A partir do momento que você entregou a sua vida para Ele, você é dele. Você pertence a Ele. E aí a gente canta, a gente fala, eu me rendo, eu me entrego. Aí Ele fala, que bom que você se rende, que bom que você se entrega. Então tá aqui, ó, vem fazer aqui, ó, desse jeito. A sua vida vai ser plena, vai ser abençoada. Eu vou caminhar com você, eu vou te dar vitória. Faz do meu jeito. Ah, Deus, mas eu gosto mais daquele. Ah, Deus, mas por que não é assim? Ah, eu sei que é para fazer, mas eu não estou com vontade hoje. E aí a gente vai se afastando do plano, do propósito, e a gente vai indo para aquela beiradinha do limite do pecado, que é gostoso. Gente, se o pecado fosse ruim, ninguém fazia. O pecado é saboroso, é gostoso. Só que ele leva à morte. A gente precisa escolher o que é saboroso, o que é gostoso, ou o que nos traz vida em abundância. Porque quando a gente vem para a igreja, quando a gente fala com Deus, quando a gente canta, a gente é sincera. Ou você vem aqui, faz um teatrinho. Não. Quando você fala, Deus, eu me rendo, eu quero viver a tua vida, eu quero aprender. É de verdade, não é? Só que aí a gente vai para casa, parece que a gente esquece tudo que a gente falou, tudo que a gente cantou. E a gente chega lá e começa a governar tudo do nosso jeito. Pare para ouvir a voz de Deus. A sua oração muda destinos. O próprio profeta, enquanto tinha a visão, enquanto via o que Deus estava declarando sobre aquele povo, ele clamou, ele pediu perdão, ele fez uma oração, ele falou, Deus, eles são pequenos, eles não vão sobreviver, muda, Deus, essa sentença. E sabe o que aconteceu? Olha comigo, verso 3, então o Senhor arrependeu-se e declarou, ok, isto não acontecerá. Quem tinha falado o que ia acontecer? Deus. Mas por causa de uma oração, olha para quem está do seu lado e fala assim, por causa de uma oração, Deus mudou o que Ele mesmo tinha falado que ia fazer. Está entendendo? E aqui continua. O verso 4, o soberano mostrou-me também que para julgamento estava chamando fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Aí continua, verso 5, então eu clamei, soberano Senhor, eu te imploro, pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então, novamente, o Senhor arrependeu-se e declarou, isso também não acontecerá. Sabe aquele destino que está desenhado, que você sabe que não é legal, aquela coisa que está chegando, que você vê, você fala, Deus, vai acontecer isso mesmo? É tão pesado, tem que ser assim. De repente o Senhor está esperando o teu clamor subir diante dEle, para que Ele mude o seu destino. Deus muda as coisas, Deus ouve orações, Deus responde, Ele muda destinos. Como eu falei, o plano de Deus é bom, mas nós escolhemos nos afastar. A gente escolhe viver por conta própria. Eu muitas vezes escolho viver por conta própria. Só que será que eu dou conta de assumir o risco? Você tem um pai que te ouve. E muitas vezes a gente chora, a gente conta para a amiga, nós reclamamos, nós murmuramos, nós choramos sinceramente, de verdade. Mas às vezes a gente esquece de orar. Clame a Deus. Mude a sua atitude. Deus pode mudar o destino da sua vida. Agora abre comigo lá no livro de Jonas, rapidinho. Quem aqui já viu a história de Jonas? Gente, eu queria pregar uma palavra de menininha para vocês, mas Deus me deu a palavra de Jonas. Então hoje é com Jonas. Jonas, capítulo 1, verso 1 diz o seguinte. É um pouquinho para frente, umas páginas aí você já acha o Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem. Vá depressa, diga comigo, depressa, a grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Não está escrito pregue para ela, diz pregue contra ela. Isso quer dizer que a palavra não era boa. Pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Agora vamos comigo lá para o capítulo 3, verso 3. Imaginemos que esse fosse o próximo versículo.
Jonas 3:3. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. E era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Essa era a palavra que Deus tinha falado para ele dizer. Só que, entre o versículo 1 do capítulo 1 e o versículo 3 do capítulo 3, tem uma história turbulenta, tem uma história de confusão, tem uma história de morte praticamente, tem uma história de terror, de fuga. Eu tenho certeza que o plano de Deus era esse aqui. Capítulo 1, verso 1, capítulo 3, verso 3. O próximo passo seria esse. No plano de quem? Mas, como um bom ser humano, como um bom crente, Jonas quis dar o palpite dele. E Jonas falou: eu acho que isso não é uma boa ideia. Eu acho que eu vou fazer do meu jeito. Não, eu acho que eu não concordo. Deus, eu acho que o Senhor não está certo. A gente não fala isso para Deus, mas muitas vezes a gente faz. Muitas vezes a nossa atitude, ela manda uma mensagem para Deus dizendo: Deus, olha, eu acho que o Senhor não está muito certo. Eu acho que o Senhor não sabe muito bem das coisas. Sim ou não? Dói, né? Eu sei, doeu em mim. Eu enxerguei várias coisas que muitas vezes eu dei palpite para Deus e falava assim: Deus, eu acho melhor não. Eu acho que não vai dar muito certo. E a gente muitas vezes quer ensinar a Deus. Inconscientemente, a nossa repulsa, a nossa fuga, o nosso palpite, a nossa opinião divergente, ela manda essa mensagem para Deus, dizendo: Deus, eu acho que seu plano não é muito bom. E isso soa como se a gente chamasse Deus de mentiroso. Olha o silêncio da morte. Mas eu preciso ser franca, Deus, isso pesou no meu coração. Então, meu conselho primeiro para você: pare de dar conselhos para Deus. Ele é o conselheiro. Um dos nomes do Senhor, quem sabe? Deus forte, conselheiro, pai, não, pulei um. Primeiro, qual que é o primeiro? Maravilhoso. Lembrei, obrigada. Fala comigo, maravilhoso, conselheiro. Então, eu não sou conselheira, ele é conselheiro. Se eu ouvir o conselho dele, eu posso te aconselhar, mas não vem de mim. Então ele é maravilhoso, é mais do que bom. Ele é conselheiro, ele tem uma boa palavra, ele é Deus forte, ele consegue todas as coisas. Ele é o Pai da eternidade, ele domina os tempos. Ele é o príncipe da paz, é aquele que no meio da tribulação, ele consegue fazer com que eu tenha paz. Às vezes nem é tudo que se resolve naquele momento, mas eu tenho paz suficiente para me manter em pé, firme, no meio da tribulação. É isso que o príncipe da paz faz. Vamos voltar. Está entendendo que o plano de Deus, eu li tudo, quando eu fechei, Deus falou comigo assim, esse era o meu plano. Deus falando com Jonas: vá à cidade de Nínive, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Esse era o plano original. Mas a gente quer pegar atalho, a gente quer quebrar as regras, a gente quer inventar, a gente quer fugir. Nós inventamos o nosso próprio método. Só que já está tudo pronto aqui, ó. O método é esse, a maneira de viver é essa, as regras são essa. Deus não vai obrigar você a viver, você precisa amar a Deus suficientemente para falar: Deus, eu quero viver pela tua palavra, eu quero amar a tua palavra, eu quero receber a tua palavra, eu vou empenhar a minha vida para viver o teu plano. Só que você sabe o que aconteceu com Jonas, eu só vou pincelar. Ele fugiu, verso 2, verso 3, está aqui. Capítulo 1, verso 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Ele foi para Tarsis, ele foi para o caminho errado. Ele desceu até Jope, encontrou um navio que estava indo para o porto. Ele pagou uma passagem, embarcou para Tarsis para fugir da presença do Senhor. Gente, que tolice. Quem consegue fugir da presença do Senhor? Se eu subir ao céu, lá Ele está. Se eu for no profundo dos mares, se eu subir a montanha, se eu for dentro de uma caverna, lá Ele está. Alguém aqui consegue fugir da presença de Deus? É igual criança pequenininha brincando de esconde-esconde.
faz assim e fala, cadê? Esconde na fralda e acha que desapareceu. Foi isso que Jonas fez. Eu não vou, eu vou fugir, porque aí Deus não vai me achar. Eu não vou obedecer, eu não vou fazer. Ei, você é escolhida por Deus. Qualquer sugestão fora do plano da vontade de Deus, vem do inferno. Você está fazendo muitas vezes a vontade de Satanás e não a de Deus. Às vezes você acha que é a sua, mas se é contrária de Deus, sinto muito, é do inferno, não é sua. Quem habita em você? Quem inspira o seu coração? Acredita que o plano de Deus é bom. Acredita que o plano de Deus é mais do que bom, ele é perfeito para você. Você vai ter uma vida de sucesso, de crescimento, de realização, de abundância. Se você escolher viver o plano dele. Se eu fosse você, eu largava o seu aí debaixo da cadeira, disfarça, põe no cantinho ali, chuta para trás. Se chegar algum plano, a irmã passa para trás assim com o pé, vai mandando até lá no final. Porque o plano dele é perfeito. E ele nunca nos deu motivo para desconfiar dele. E às vezes a gente não confia. Às vezes a gente se acha mais sábio que Deus. E Jonas fugiu e deu tudo errado. E aí veio a tempestade e tiveram que lançar toda a carga do navio no mar. E eles tiveram um grande prejuízo. E o Jonas escondido, dormindo lá no porão do navio. Lá. De repente alguém chegou e falou, ei, o que você está fazendo dormindo aí? A gente vai morrer aqui, levanta, vai orar para o seu Deus. Quem sabe ele nos salva. E aí diz que eles lançaram sortes e descobriram que a culpa era de Jonas. Eu não sei explicar muito bem como isso aconteceu, mas aconteceu, eles descobriram. E chegaram para ele e falaram assim, está acontecendo alguma coisa? Aí ele falou, a culpa é minha. Essa tempestade toda aqui é por causa da minha atitude. Está todo mundo tendo prejuízo, eu estou estragando a viagem de vocês, porque eu estou desobedecendo meu Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Aí todo mundo ficou assustado. Está entendendo que quando você desobedece, não é só você quem é o prejudicado. As pessoas que estão à sua volta são prejudicadas por causa da sua desobediência, por causa da sua falta de temor. Para de achar, para de ser inconsequente. Para de achar que, eu não fiz, está tudo bem, o problema é só meu. Mentira. A sua família é a primeira a sofrer com a sua desobediência, com a sua inconstância, com a sua distância do propósito de Deus. Os da sua casa estão perecendo muitas vezes por conta nossa, por conta minha. Às vezes as coisas do ambiente da minha casa é ruim e dá errado por causa da minha desobediência. A gente gosta de passar tudo para Deus. Deus me transforma, Deus vai fazendo aí. Ei, vira o espelho para você. Abre a câmera do seu celular, vira a tela para você e olha ali, fala assim, a culpa é minha. Começa a assumir a responsabilidade, cresça. A gente passa tudo para Deus. Deus, olha o que aconteceu. Não, olha o que eu fiz. Olha como eu lidei com a situação, olha o que eu negligenciei. A gente negligencia muitas coisas e depois só passa a conta para Deus. Deus, deu errado, resolve aí. E Jonas escolheu fugir. Deus falou bonitinho, vai lá e faz, eu estou contigo. Ele falou, eu não vou, eu vou para o outro lado. Só que ele não imaginava a turbulência que ele ia enfrentar. Ele não imaginava que no final ele ia chegar lá no versículo 3 do capítulo 3, ele ia obedecer. A vontade de Deus ia se cumprir. Só que você pode escolher. Eu não sei qual era o transporte para chegar até Nínive. Pode até ser que seja um navio. Mas ele podia ir de primeira classe. Mas ele escolheu ir dentro da barriga do peixe. Está entendendo? Você vai cumprir a vontade de Deus. Deus não vai te pegar pelos cabelos e te obrigar, não. Deus tem todo o tempo do mundo. Ele é o Pai da eternidade, lembra? Você não tem todo o tempo do mundo. Você escolhe sofrimento, você escolhe canseira, você escolhe enfado, você escolhe peso, opressão, por causa da desobediência. Nós escolhemos fazer o nosso próprio caminho. E aí a gente sofre, a gente perece. E depois a gente ainda clama, Deus tem misericórdia de mim. E Deus tem, gente, Deus é muito bom. Ele é longânimo, Ele é grande em misericórdia. E eu sei que finalmente Jonas fala assim, a culpa é minha. Pode me jogar no mar?
Já tinha perdido bagagem, carga. Eles transportavam muita coisa nos navios, muitas riquezas. Então todo mundo já tinha tido um prejuízo por causa de Jonas. Eu quero abrir os seus olhos, que a sua atitude errada, a sua fuga, a sua desobediência prejudica pessoas que às vezes não tem nada a ver com você, mas as pessoas que estão junto com você, estão perto de você, elas podem perecer por causa da sua desobediência. Está na hora de abrir os seus olhos e alinhar o seu coração. Está na hora de querer viver a vontade de Deus. E eu falo isso porque primeiro eu virei o espelho para mim. Eu comecei a rever coisas que eu tenho negligenciado, coisas que eu tenho adiado, coisas que eu tenho medo de enfrentar. Ai Deus, deixa para depois. E aí Deus começou a me mostrar, as pessoas estão se perdendo quando você negligencia. Eu falei, Deus, eu não quero ter isso na minha conta. Saber que alguém pereceu, alguém perdeu, alguém se perdeu, alguém foi para o inferno, porque eu fiz um charme. Ai Deus, eu não estou com vontade agora. Ai, eu não estou com muita fé. Ai, eu não acredito muito. Ei, quando Deus te chama para uma obra, ela pode ser imensa, impossível. Se Ele te chamou, Ele é o responsável. A sua parte é corresponder, a sua parte é acreditar. Ele te deu uma palavra, entra com a fé, começa a agir, trabalhe para que aquilo aconteça, e o que faltar Ele vai te completar, a graça dEle é suficiente. E Deus, Ele coloca desafios grandes, senão não seriam desafios, senão Ele falaria, vai ali comprar um pão na padaria, isso não é um desafio. Mas Ele fala, vai fazer uma obra grande, você olha e fala, Deus, ai Deus, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu não consigo. Para de dar desculpas para Deus. Quando Ele falar uma coisa muito absurda, muito grande, muito diferente, muito impossível, começa a pensar, Deus vai fazer uma grande obra. Enxergue com bons olhos a vontade de Deus. Satanás, muitas vezes ele quer distorcer aquilo que Deus fala, te colocando medo, falando para você, ele vai fazer isso, esse é o trabalho dele. Ele vai olhar para você, ele vai falar, você não consegue nada, imagina, está ficando louco, quem você pensa que é? Você não dá conta, você nem ora direito, você não faz as coisas certas. Você? Imagina, essa palavra era para outro, Deus se enganou, Deus está te iludindo. E às vezes a gente acredita mais na mensagem que Satanás traz para nós. Muitas vezes a gente acredita mais no que o diabo nos fala e abraça a palavra que Satanás nos diz. Tem nenhum glória a Deus, né? É misericórdia mesmo. Mas a gente faz isso ou não faz? Porque Deus fala, eu tenho uma grande obra, eu tenho um plano lindo, eu vou te levar. Aí você olha e você fala, Deus, mas eu sou pequena, eu não consigo, não dá. Ele sabe disso. Ele está dizendo o seguinte, ele está falando do futuro. Ele fala assim, vem comigo. Vem comigo. Sobe aqui um pouquinho. Você, vem cá. Sobe aqui. E ele fala para você, ele tem grandes promessas, grandes planos. E aí de repente ele fala assim, eu vou te usar, eu vou te levar, eu vou te colocar em lugares altos. E aí ela fala assim, pai, mas eu sou pequena, eu sou simples, eu não estudei muito, eu não consigo, eu não sei. Aí Deus fala assim, só confia, vem comigo. Aí ela vai parando no meio do caminho, ela não quer vir. Deus fala, vem, confia, eu sou bom, meu plano é bom. E Deus, às vezes, Ele fica tentando convencer a gente de que a vontade dEle é perfeita. E aí a gente para no meio do caminho, a gente fala, Deus, mas não dá, eu não tenho força, eu não consigo. Olha para mim, olha para minha família, olha para minha condição. E Deus fala, vem, eu estou com você, a minha graça te basta. Eu vou acrescentando sabedoria, eu estou junto com você, eu te dou conhecimento, eu estou te preparando. Deus, mas tem uma luta, mas está difícil. Essa luta faz parte do plano. Essa luta vai te fazer orar, vai te fazer me conhecer de um jeito diferente. Eu vou fortalecer, eu vou colocar em você os atributos que você precisa para ser a pessoa que você precisa ser. Eu estou com você, eu caminho com você, eu te levo, eu acredito no meu plano que eu fiz para você, eu te garanto. Se você não foge, se você não abre mão, e não é fácil às vezes sustentar a promessa de Deus, porque a gente dá mais ouvido a Satanás. Muitas vezes a gente ouve, Satanás ele bombardeia a nossa mente. Obrigada, querida. Ele bombardeia a nossa mente, ele bombardeia a minha mente, querendo me colocar dúvida, medo, ansiedade. Ele quer que eu desacredite das promessas de Deus, ele quer me desanimar, ele quer colocar peso. E às vezes eu confio mais do que ele me fala no que Deus me fala, ei. Ai Deus, mas é impossível. Sim, como que é o nome do seu Deus? O Deus do impossível. Combina com ele. Entende, você tem um inimigo e ele é de verdade.
Ele é espiritual, mas ele existe, é de verdade. Ele quer que você desacredite de tudo que Deus tem para você. Ele quer que você tenha Deus como mentiroso. Então está na hora da gente alinhar a nossa vida. Eu prego isso primeiro para mim. Está na hora de alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. E parar de desconfiar de Deus. E começar a acreditar. Deus, mas é grande. Mas lembra, seu Deus também é grande, então combina. Deus, mas é impossível. Mas o seu Deus é o Deus do impossível, então combina. Então se você acertar com Ele, aperta a mão, segura firme e não larga. Não foge, não escorrega, não pega o caminho contrário. Ele não mostra as promessas para você, para te iludir. Ele não brinca com os teus sentimentos. Tudo que Ele fala é puro e verdadeiro, é justo e santo. Se é muito grande, ai, mas não cabe na minha mente, então amplie a sua mente. Ai, mas a minha fé não alcança, então amplie a sua fé para que você possa viver. Porque Deus não vai ficar pequenininho, fraquinho ali para ficar compatível com você. Não. Ele mora em você, Ele habita em você com toda a grandeza, com toda a força, com toda a graça dEle. Então se alguém precisa mudar, não é Deus. Se alguém precisa ser esticado, não é Deus, sou eu. E eu sei que Jonas é lançado no mar. E de repente, olha que lindo. Diz que aqueles homens não conheciam a Deus. Verso 14. Eles clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te suplicamos, não nos deixes morrer por tirar a vida desse homem. Jonas falou: me joga. E eles não queriam ter a culpa de ter matado Jonas. Então eles começaram a orar ao Deus de Jonas. Olha lá. Eles não conheciam a Deus. Então eles oraram ao Deus de Jonas, que é o meu Deus, que é o seu Deus, e falaram: não coloque essa culpa sobre nós. Em seguida, verso 15, pegaram Jonas e o lançaram no mar enfurecido, e o mar se aquietou imediatamente. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens ofereceram sacrifício e se comprometeram com o Senhor por meio de votos. E o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Gente, a gente sabe que Jonas ficou 3 dias e 3, mas Jonas não sabia quanto tempo ia durar aquilo. De repente, foi lá dentro da barriga do peixe. Imagina a barriga do peixe, imagina o cheiro daquele lugar. Tem um texto que ele ora, ele fala assim: as algas enrolavam no meu pescoço. Era trevas, era terrível. Imagina você dentro da barriga de um peixe. Quem é que já limpou peixe? Quando eu era pequena, vocês não limparam peixe, gente? Ah, tá, por favor, vamos comprar um peixinho. Quando eu era pequena, eu ia na praia, eu pegava aquelas redinhas de saco de batata. Era a minha diversão, era a minha alegria. E aí eu arranjava um amiguinho, eu ficava lá. A onda voltava, a gente punha a redinha e pegava um monte de peixinho desse tamanhozinho assim. Às vezes pegava os maiorzinhos. Eu levava para casa, fritava tudo. E quando vinha maiorzinho, tinha que limpar. O pequeno não dava, né? Eu só jogava ali no óleo, fritava e comia. Mas quando eu tinha maior, era desse tamanho, não tinha o que fazer. Aí, quando eu era maiorzinho, eu lembro que minha mãe falava: você tem que tirar a barrigada do peixe. Eu falava: mas eu sim, você vai aprender. Ela me dava uma faquinha, ela falava: abre aqui, tira assim, puxa assim. Aí saiu uma meleca, uma gosma, um negócio feio lá. E não cheirava bem, não era legal. Agora eu fico imaginando Jonas dentro da barriga do peixe. E diz que ele ficou 3 dias e 3 noites lá dentro. Eu tenho 5 minutos para acabar. E lá ele clamou ao Senhor. Lá ele se arrependeu, lá ele voltou para Deus. Só que eu quero falar para você, ele não precisava ter passado por isso. E existem situações que nós não precisamos passar. Mas a gente escolhe. A gente escolhe fugir, a gente escolhe negligenciar. E eu quero falar para você, existem situações que Deus deseja que você tenha uma atitude boa, que você tenha a atitude correta. A Bíblia diz: transformai-vos. Quando eu falo para você, transformai-vos, ou transforme-se, eu estou passando a responsabilidade para quem? Fala para mim. E a gente fala: Deus me transforma. Ei, você se transforma. A doutora ensinou a gente. Como é que a gente transforma o nosso corpo? Como é que a gente transforma o rio, o ambiente? Como é que o peixinho doentinho lá vai ficar bem e não vai desenvolver nada se ele estiver num rio limpo? Então eu preciso escolher me transformar. Deus não vai descer do céu e falar: eu vou fazer cair um raio na sua cabeça e tudo vai mudar. Não.
Eu tenho que acordar de manhã e falar, não vou fazer. É gostoso, mas não é bom. É gostoso, mas não é saudável. Eu até gosto. Ai, a gente é cheio de frescuras, né? Ai, eu mereço. Ei, você merece viver 120 anos, saudável, inteira. Você merece ficar lúcida. E você aprendeu hoje o que fazer para isso. Agora está na mão de quem? Ai, Deus me dá saúde. Ei, a saúde você aprendeu hoje. Deus vai te dar a saúde, mas você precisa praticar. Deus não vai praticar por você aquilo que é sua função. Deus não vai transformar em você aquilo que é sua função, escolher se transformar. Jonas escolheu fugir. Aí Deus teve misericórdia dele, mandou um peixe, engoliu ele. Mas imagina, 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe, orando e clamando a Deus. Deus já estava agindo. E ele lá, Deus, eu vou morrer, Deus, eu estou aqui. Dá uma lida comigo. Capítulo 2, verso 4. Verso 1. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor e disse: em meu desespero, eu clamei ao Senhor, Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e Ele me ouviu. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Aqui, ó. Verso 5. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Eu afundei até chegar aos fundamentos dos montes. Mas tu me trouxeste vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Verso 10. E depois de 3 dias e 3 longas noites, ele não sabia se ele ia sair de lá. Sabe aquela situação que você fala que parece que nunca vai acabar? Que você não sabe se vai sair ou não? Clame ao Senhor, se arrependa. Verso 10. E o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou. Gente, um vômito. Ele podia ter ido bonitinho de barco. Mas ele escolheu ir para o outro lado. E olha em que estado ele chegou. O peixe vomitou Jonas em terra firme. Você pode chegar escovada, maquiada. Ou você pode chegar vomitada. Está na sua mão. Para de fugir da presença de Deus. Para de fugir da palavra de Deus. Para de fugir do amor de Deus. Abraça, corre em direção a Ele. Vai ter vento contrário? Vai ter oposição? Vai. Mas quem te chamou te garante. Ele te ama tanto. A gente não pode duvidar do amor de Deus. E aí ele foi. Capítulo 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Deus falou: Jonas, vamos começar de novo? Já que você já está aqui em Nínive, agora vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Então Jonas obedeceu e pregou contra aquela cidade. E a palavra era de, fala comigo, condenação. Então ele falou assim, ó, daqui 40 dias Nínive será destruída. E sabe o que aconteceu? Os ninivitas creram em Deus, verso 5, capítulo 3, verso 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Gente, eles jejuaram tão melhor que nós. E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Isso mostrava arrependimento, humilhação. O povo fez isso por conta própria. Verso 6, quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou seu manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza e fez uma proclamação, ele deu uma ordem. Ele falou assim, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Aí era uma ordem do rei. Houve ou não houve arrependimento? E qual era a palavra que ele pregou? Uma palavra de condenação. E o povo se arrependeu. Gente, a palavra funcionou. Só que o rei proclamou o jejum. Verso 8. E o rei falou assim, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus. Uma cidade inteira, por volta de 120 mil pessoas. O rei disse, clamem a Deus. Ele não falou assim, vamos fazer que Deus vai fazer. Ele falou, não, talvez haja esperança, talvez haja uma possibilidade. Clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência.
Isso aqui é mudança de rumo, mudança de hábito, mudança de atitude, é transformação, é abandonar o que não é para fazer e abraçar aquilo que Deus deseja que você faça. O rei proclamou. E olha aqui, ele falou: jejuem, clamem a Deus e mudem de atitude, se arrependam. Aí aqui ó, talvez, verso 9, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e talvez não sejamos destruídos. Ele não tinha certeza, mas ele fez, ele acreditou. Verso 10, tendo em vista o que eles fizeram e como eles abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. E Jonas, inconformado com isso, fica bravo, fica triste, entra numa crise. Peraí, mas Deus tinha feito. Mas qual foi a palavra que ele pregou? Foi de? Fala comigo, condenação. Deus falou que ia destruir. E aí Deus ouviu o clamor do povo, Deus perdoou, Deus mudou a sentença. Olha que lindo, uma cidade inteira. E aí Jonas fala: ai Deus, por isso que eu não queria ir. Eu sabia que o Senhor ia ouvir, eu sabia que o Senhor ia perdoar, o Senhor é grande em misericórdia. Ele estava preocupado com ele, com a reputação dele, porque ele falou que ia destruir. E Deus não fez. Por que Deus não fez? Porque houve arrependimento. Você está entendendo lá como a gente leu em Amós? A oração, o clamor, Deus muda sentenças, Deus muda destinos, Deus move céus e terra, quando o povo dele clama e se arrepende. Eles clamaram, jejuaram e tiveram atitude. Fala comigo, atitude. Eles transformaram, eles fizeram diferente. E é isso que eu quero plantar no seu coração. Se transforme, escolha fazer diferente. Clame a Deus, se arrependa, ore, jejue. Deus pode mudar o seu destino. Deus pode mudar a sua realidade. Enquanto ela não muda, Ele pode te sustentar. Ele não vai largar da sua mão, Ele vai caminhar com você. Fica de pé no seu lugar, a gente precisa encerrar. E Jonas ficou triste, ficou bravo. Ele falou: Deus, capítulo 4, ele fala assim: eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo e muito paciente, cheio de amor. Como se esse fosse problema, né? E prometeu castigar, mas depois se arrependeu. Agora, Senhor, tire a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Gente, ele entrou numa crise porque uma cidade foi salva. Ele estava pensando mais nele. E às vezes não é isso que a gente faz, a gente pensa mais na gente do que em tudo que Deus está fazendo. Deus, eu fui lá, eu falei que o Senhor ia destruir, agora o Senhor não destruiu. Vou passar por mentiroso. Ei, Deus mudou o destino, Deus salvou. Eles adoravam ídolos, eles blasfemavam. E eles começaram a adorar a Deus e se arrependeram. Vira um pouquinho, para de olhar para o seu próprio umbigo. Nem tudo é a respeito de você. Nem tudo é só sobre você. Muita gente pode ser salva ao seu entorno quando você resolver obedecer. Muita gente pode ser transformada, uma cidade inteira pode ser salva por causa de uma atitude sua de obediência a Deus. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos. Faz a sua oração. Eu não sei o que você precisa confessar para Deus, eu não sei que área você precisa entregar para Deus, eu não sei como você precisa se render a Deus, mas você sabe, aquilo que você está retendo, aquilo que você está segurando, aquilo que você não está acreditando, mas que Deus já falou com você, que precisa largar, que precisa mudar, que precisa se transformar. Deus quer ver em você transformação, a atitude é sua, Deus já fez tudo o que precisava ser feito. Agora fala com Deus, fala: Deus, eu vou mudar, eu quero fazer. Apresenta diante de Deus aquilo que está difícil de largar, aquilo que você não consegue desapegar, mas você sabe que não agrada a Deus. Fala: Deus, eu quero te obedecer, eu quero viver o teu plano, o teu propósito. Nem tudo é sobre você, o Evangelho é sobre o outro. Deus deseja fazer milagres e maravilhas através da sua vida. Apenas se renda e se entrega. A transformação começa em você. Mas para de ser passiva. Para de esperar que Deus faça tudo. Faça a sua parte. Pergunta para Deus aí agora. Eu quero ver você orando. Pergunta a Deus: qual é a minha parte? Deus, qual que é a minha parte? O que o Senhor espera de mim? Qual atitude o Senhor espera que eu tenha? Como eu preciso me transformar?
Espírito Santo, o Senhor está neste lugar. A tua palavra diz que o Senhor é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu peço, venha permear o nosso coração agora neste momento. Passa, Espírito Santo, entre as fileiras e toca cada pessoa aqui. Eu quero o teu poder, Deus. Eu declaro o teu poder fluindo aqui neste lugar, tocando cada coração, invadindo, enchendo a nossa alma, tocando a nossa vida. Espírito Santo, vem ativar os dons. Vem, Deus, traz à memória as profecias, as promessas, as palavras, os sonhos que o Senhor tem proclamado sobre nós. Eu vim aqui nessa noite, nessa tarde, lembrar você daquilo que Deus já te falou, já te prometeu. Eu declaro ativados os dons, as promessas antigas de Deus. Eu declaro liberadas sobre você. Eu declaro um tempo novo, um tempo de transformação. Eu declaro que hoje você para de fugir daquilo que Deus coloca como seu destino. Em nome de Jesus, faz a sua oração de arrependimento, de rendição diante da vontade de Deus. Eu não sei o que você precisa abrir mão, mas se renda à presença dEle. Se entregue à presença dEle, se renda à vontade dEle. Em nome de Jesus, eu declaro que nos próximos dias Deus vai clarear. Eu declaro que hoje Deus começa uma obra na sua vida. Deus vai trazer à tona, Deus vai trazer à memória. Deus vai te lembrar das promessas que Ele tem, dos planos que Ele tem para você. E eu peço para você, se renda sem medo, sem desconfiança. O plano dEle é bom. O plano dEle é bom. Eu declaro graça de Deus. Levanta bem alto as suas mãos, você que crê. Eu declaro que essa semana ainda, declaro que nesses próximos dias, você será ativada para o teu propósito, para aquilo que Deus te chamou. Enquanto você estiver lendo a palavra, Deus vai falar com você e você vai entender qual é o seu propósito. Você vai entender para que Deus te criou. E a gente vive às vezes uma vida inteira querendo buscar, saber o propósito de Deus para a nossa vida. Eu quero falar para você, se renda a Ele, e Ele vai revelar para você, Ele vai te mostrar. E você vai viver o plano e o propósito que Ele tem para a sua vida. Você não precisa ficar tentando descobrir, a palavra dEle te revela. Deus deseja te revelar. Você gasta tempo com Deus e Ele te revela. Ele quer se apresentar a você, Ele quer se revelar a você. A gente quer adivinhar o plano, não é assim. Ele quer se revelar todos os dias na palavra. Ele quer se revelar todos os dias no seu quarto, enquanto você ora. Ele quer se revelar a você. Ele quer mostrar qual é a vontade dEle, o que Ele desenhou, o que Ele planejou para você. Eu declaro a tua mente aberta, eu declaro os céus abertos sobre a tua vida, os teus ouvidos espirituais abertos e o teu coração sensível, em nome de Jesus. Um destravar de Deus aqui nessa tarde. Recebe aí, você que acredita. Recebe aí, em nome de Jesus. Tudo que te amarrava, tudo que te travava, tudo que tampava os teus ouvidos, tudo que te impedia de ouvir a voz de Deus é quebrado, é retirado em nome de Jesus. Eu declaro os céus abertos, a tua mente limpa, o teu coração sensível à voz de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A única coisa que renova a nossa mente é a palavra de Deus. Então eu preciso escolher me transformar. Eu preciso escolher meditar na palavra e ser transformada por essa palavra. Mas é uma atitude minha. Coloca a mão no teu coração. Você que aceita o desafio, faz essa oração comigo. Senhor Jesus, eu quero, a partir de hoje, me transformar todos os dias naquilo que é a tua vontade, que é o teu plano e as tuas promessas para mim. Eu não vou ficar parada, eu vou avançar um pouquinho todos os dias em direção ao teu plano, em direção às tuas promessas, ouvindo a tua palavra, meditando na sua palavra, sendo renovada, sendo transformada, me expondo ao Senhor e à sua presença. Eu creio nas tuas promessas e vou me transformar. Essa é a minha oração, essa é a minha atitude, em nome de Jesus, amém. Olha para mim.
que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Agora, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a agir. Você vai dar um passo de cada vez em direção à sua promessa. Você sabe o que precisa ser feito. Se você não sabe, você vai começar a ler a palavra, Deus vai te falar. Você vai descobrir na palavra o que precisa ser feito, para onde você caminha. E sabe o que vai acontecer? Você vai escolher todos os dias se transformar. Para de passar a culpa, a responsabilidade para Deus. Começa você a ter atitude. E sabe o que vai acontecer? Deus, Ele vai responder a sua atitude. Cada passo que você der em direção, Deus vai dar um passo em direção a você. Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar, Ele vai te inspirar, Ele vai te carregar se for preciso. Mas Ele vai com você até que se cumpra. O que não pode é desistir, o que não pode é tomar o caminho oposto. Deus levanta hoje um exército de mulheres que onde pisarem levarão a presença de Deus. Onde chegarem será Jesus chegando. Ele habita em você. Está na hora de começar a revelar Jesus na sua vida. Não é só no pastor, não é só no líder. Você carrega Jesus. E onde você chegar, será Jesus chegando. Eu te abençoo para viver o melhor tempo da sua vida. As pessoas vão testemunhar. Você vai ver, tomem atitudes diferentes. Caminhe em direção à palavra, à promessa. Abrace a sua promessa e viva por ela. Entregue tudo, invista tempo, invista dinheiro, invista dedicação, estude, trabalhe para que ela aconteça. E você vai ver a obra de Deus se realizando em você, através de você. E muita gente sendo salva, abençoada e transformada através da sua vida. Em nome de Jesus, aplaude ao Senhor, amém? Aleluias. Eu amo vocês, mas isso queimava no meu coração. E você vai viver cada promessa de Deus. Senta um minutinho, a gente já está encerrando.